Oportunidade não cura. Certas oportunidades adoecem mais. Aí eu comecei a pedir a Deus. E Deus falou comigo profundamente sobre essa questão. Porque quem está precisando de cura vai ter que vir para ser curado. E depois Deus usar. Cadê o glória a Deus? Está difícil, né, irmão? Doido por oportunidade, né? A gente não pode estacionar. Precisamos entender que se nós não nos movimentarmos, esse mundo cinético aqui que se movimenta, criando essas pautas, essas ideias, e querendo confrontar a igreja, tem que confrontar minha família, a tua família, o teu filho, o meu filho, e etc. A gente precisa se levantar, sair desse conformismo, sair do caminho do bom e caminharmos para aquilo que há de melhor para nós. Melhor. Sabe qual é? Sabe qual é a morte do progresso? O comodismo. Porque quando você estaciona e para, você não desenvolve. Você não cresce. Por isso que a morte do progresso, do desenvolvimento, é o comodismo. Irmãos, não tem como eu dar uma boa doutrina se eu não estudar. Não tem como se eu trazer uma boa aula, uma boa pregação se eu não estudar. Não tem essa ideia aqui de chegar aqui e dizer que a palavra rema, ou seja, pastor, eu não estudo a Bíblia para pregar. Na hora que eu abrir a Bíblia, Deus vai me dar a mensagem. Aí você se decepciona a igreja, você se frustra e a igreja sai daqui sem ser alimentada. Aí dá culpa a Deus. Isto é marca de um obreiro que está se conformando com o bom e está esquecendo de caminhar pelo caminho melhor. E assim vai com os jovens, vai com a igreja, vai com cada um de nós. O problema de alguns membros, Wesley, é que eles botaram na cabeça que não tem responsabilidade. Da onde, irmão? Tu está andando com essa Bíblia para quê? Qual é a razão e o motivo de você ter uma Bíblia? 5 Bíblias, 500 livros e não se movimentar para nada. Pastor tem uma Bíblia de estudo, mas ela não te conduz. Pastor tem uma Bíblia de 10 metros, mas ela não está vivenciando a sua vida dentro dela, é mesmo que nada. Os novos convertidos aqui, como o Paulo Ricardo que está chegando, o Robinho, amigo do Jorge, e tantos outros aqui, queridos, quer crescer, quer criar estado, estrutura, venha para cá. Venha para cá. Essa semana eu cheguei para os novos convertidos e disse assim: mesmo fraco, venha. Pastor, venha. É melhor você fraco aqui, até mesmo pecando, do que você pecar e ficar lá fora e se sujeitar a uma morte precoce. Aqui uma hora ou outra o Espírito Santo vai injetar essas verdades, ela vai brotar frutos de arrependimento, aí você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque aqui você tem a oportunidade de ouvir a verdade, a palavra de Deus. Então você precisa entender, esse mundo cinético, o estacionar é da marcha a ré, ou seja, o conformismo com o bom é o maior inimigo do melhor. Deseje o melhor, seja o melhor, saia desse processo de viver o bom é passageiro, o melhor é permanente. O comodismo é a morte do progresso. A falta de crescimento é o sinal mais evidente de uma decadência espiritual. Gente, por favor, ó. Você precisa evitar essa doença, decadência. Aleluia, Deus. Existem pessoas aqui que era para estar já aqui em cima, pregando. Existem pessoas que era para estar aqui. Existem pessoas aqui que era para estar dirigindo já orações, consagrações. Existem pessoas aqui que era para estar já desenvolvendo, crescendo, o progresso, mas o comodismo não deixou. Algumas
faltas, porque eu já disse aqui que essas faltas, esses pecados, tiram de nós as melhores e maiores oportunidades. Irmão, quem vai tirar as melhores oportunidades da sua vida não é o pastor da igreja, não. Não é líder de departamentos, não. É o seu comodismo, a sua frieza, a sua decadência espiritual. É isso que vai roubar de você o brilho e as oportunidades. Por quê? Porque a falta de crescimento é o sinal mais evidente da decadência. Porque quem não cresce atrofia. Vocês já ouviram falar sobre envelhecimento precoce? Já? São pessoas com a idade de 30 anos, mais parecido com uma pessoa de 60. Isso se chama envelhecimento precoce. Paulo vai falar de uma palavra grega, letargia. Escuta. Letargia. Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo está dizendo aqui, ó. Pelo que diz, levanta, ó tu que dormes. Essa palavra dormes significa letargia, do grego, da raiz grega. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem muito crente aqui dentro de Éfeso que está vivo, mas parecido com morto. Tem muito aqui agora que está vivo, mas está parecendo com morto. Por quê? Porque está atrofiando em um envelhecimento precoce espiritual. Aleluia! Glória a Deus. A questão aqui não é desejar oportunidades. A questão aqui é sair do bom e para o melhor e desejar a renovação. Sair do conformismo, do comodismo do território, do conformismo e do comodismo espiritual. A gente precisa sair desse processo da letargia. Paulo está dizendo que vocês precisam receber a vida, estar em vida, para que vocês apresentem a vida. Sai de dentro desse cemitério espiritual, porque Paulo é como se ele estivesse falando de um cemitério espiritual. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo está falando de um conceito de um sentido, não literal, mas de um sentido espiritual, de um cemitério, onde pessoas que faziam parte daquele lugar e daquele ambiente, igreja. Paulo está dizendo que vocês precisam sair do meio dos mortos, ouvir as verdades do som que ecoa aos ouvidos de vocês. Agora o problema é que a gente não consegue ajudar quem quer, irmão. Quem não quer, aliás. Fica difícil ajudar quem não quer, gente. Mas hoje é uma noite de avivamento. Mas eu não estou sentindo nada, você não precisa sentir. Você precisa se converter. Porque tem muita gente, eu senti a presença de Deus, mas não muda em nada. Tem muita gente se arrupiando, mas com pouco arrependimento. Ontem na oração foi bom. Tem gente que se arrupia dos pés e da cabeça, mas não mudou em nada. Tem gente que está ouvindo verdades aqui também não vai mudar em nada. Então a questão não é sentir arrupios. A questão é se arrepender de verdade. A questão não é apenas sentir uma presença de Deus. A questão aqui é mudar na presença de Deus. Quem quer mudar, levante a mão de glória. Não, quem quer mudar, levante a mão de glória. Quem não cresce, atrofia. Quem não progride, recua. Quem não busca excelência no que faz, torna-se medíocre. Olha aí, que coisa tremenda. Olha aqui, ó. Quem não progride, recua. Quem não busca excelência no que faz, torna-se medíocre. Ano que vem agora eu vou fazer bacharel. E vou sentar com os obreiros, se eles quiserem fazer, nós vamos todo mundo junto. Melhorar o nosso conteúdo, a nossa pregação, a nossa doutrina, o nosso ensino. Porque a maioria dos pentecostais, meu irmão, a maioria dos pentecostais só sabe dizer que o homossexual está endemonizado. Né? A nossa ignorância quanto ao conhecimento é tão grande que quando a gente vai conversar com o homossexual, a gente diz, ó, tu tem demônio, irmão.
tu está cheio de demônio. É frescura tua. É igual a questão da ansiedade, da depressão, síndrome do pânico, do medo, coisa parecida. A gente tem mania de dizer que as pessoas estão com frescura. Mas se a gente estudar, analisar, pesquisar, a gente vai ver que a gente tem que se tornar um psicólogo, até um psiquiatra, se for possível. Mas a nossa ignorância não nos permite entrar para conhecer coisas profundas e excelentes e desejar o melhor e fazer o melhor daquilo que fazemos. E a gente só sabe dizer que a pessoa que é homossexual é frescura, a pessoa que tem ansiedade é frescura, o homossexual, alérgico, vive daquele jeito porque o diabo é que domina, é que manda. E será que essa resposta seria a resposta ideal para quem vive essas práticas? Se a gente começar a estudar, analisar, a gente vai ter uma resposta mais convincente. E se possível for, essas pessoas se arrependem, se convertem e vai para o céu. Mas o nosso problema é que nós não queremos buscar excelência naquilo que nós fazemos. E quando nós não buscamos, se tornamos esses pregadores, esse pastorzinho aqui, medíocre, pobre em conhecimento e sabedoria. Aí, ao invés de auxiliar, ajudar com sabedoria, discernimento, conhecimento, moralmente, espiritualmente, fisicamente as pessoas, nós começamos a agredir, começamos a machucar, começamos a criticar, julgar, e aí nós não ganhamos ninguém, quanto mais a nossa própria vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Quem está ouvindo o som das verdades de Deus? Terceiro ponto, afine seus ouvidos pelo som da verdade. Segundo, nós vamos agora distinguir, anote, o sábio e o louco. O sábio e o louco, anote. Versículo 7. O sábio e o louco. Nós vamos distinguir quem são essas pessoas. Quem vai ouvir, diga glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam o quê? Os loucos desprezam o quê? Irmãos, primeiro, olha para cá, olha para cá. O louco aqui não tem nada a ver com a loucura de ordem mental. Segundo, a loucura aqui não tem nada a ver com a falta de consciência. Amém? A loucura aqui não tem nada a ver com a falta de percepção das coisas. Aqui não está se tratando de um louco no literal, alguém que precisa ser medicado para se controlar. Aqui não está falando de deficiências psicológicas, mentais ou de ordem mental. Porque as pessoas pensam que o louco aqui é estes que agem dessa forma, como pessoas que necessitem, como pessoas que necessitem de um psiquiatra. Porque quando você chega para um psiquiatra, você está auto se denunciando como uma pessoa que está fora do normal. Você está precisando de tratamentos químicos, de tratamentos mais fortes para poder controlar determinadas reações que você jamais, na sua sã consciência, você tomaria determinadas atitudes de loucura como essas que nós estamos aqui referindo. Amém? Então o louco aqui não tem nada a ver. O louco aqui não tem nada a ver com doença mental ou de ordem mental. Não está falando aqui da perda da consciência ou da perda das habilidades naturais da vida. Como? Rasgar dinheiro. Alguém que tem coragem de rasgar dinheiro? Alguém aqui tem coragem de rasgar dinheiro? Nessa treva toda de seca de dinheiro? Não tem. Então você não é. Porque quem faz isso aqui é porque ele está perdendo a consciência, não entende o que faz. Então não se trata de um louco no literal. Se trata de um louco que usa a consciência e determinadas intenções e dissimulações dentro de um processo de conhecimento. Então vamos lá. Olhe para cá, preste bem atenção. Um louco.
Primeiro, o louco age com presunção. Preste bem atenção. Vocês vão ter uma definição de quem é este louco através da palavra. O louco age com presunção. O que é presunção? Aquele que se comporta sendo sempre o melhor. Aquele que algo se orgulha de si mesmo. Aquele que se promove em cima dos outros. E aqui não se trata dessa loucura que eu acabei de frisar, uma loucura mental, uma loucura de perda de habilidades ou da função da consciência. Não. Eu estou falando aqui de um homem que age com presunção. Presunção, que se sente o melhor, que algo se orgulha de si mesmo, que vai tentar sobressair como sendo ele o melhor, acima de tudo e de todos. Esse é o presunçoso. E é uma doença perigosa, viu, irmão? É uma doença perigosa. Cuidado! Se tem uma coisa que eu pretendo aqui na igreja, é sempre manter esse pensamento que eu tenho. Não tem obreiro melhor do que o outro aqui. Não tem porteiro melhor do que o outro aqui. Não tem jovem melhor do que o outro aqui. Não tem irmã melhor do que o outro aqui. Do santo ao mais um pecador aqui dentro, todos são iguais, porque Cristo morreu por todos. E a gente precisa evitar esse caminho da presunção. Isso é muito perigoso. Se tem uma igreja presunçosa, é a igreja de Laodiceia. O próprio Jesus foi lá e visitou Liliane e disse assim: vocês não passam de cegos, miseráveis, né? Cegos, miseráveis, nus, despidos de autoridade e amor espiritual. Vocês precisam mudar a visão de vocês. Vocês têm que sair daqui, comprar colírio e jogar nos olhos. Mudar a visão espiritual de vocês acerca de mim. Eis que estou a porta bate. Se vocês entrarem, eu vou. Se vocês abrirem a porta, eu vou cear com vocês. Mas esse negócio está sério. A presunção de vocês, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja democrática. Quem mandava eram as pessoas e não Deus. O pastor não servia de nada, porque era dominado pela ideia, pelo pensamento e pelas sugestões do povo. Pode estudar sobre a igreja de Laodiceia, que quem governava era o povo, quem mandava era a cidade, quem mandava era o povo. E uma igreja que o povo manda não dá certo. Não tem esse negócio aqui, o pastor não me ouve, o pastor não me escuta, eu queria mandar aqui, eu queria mandar ali, eu queria fazer isso aqui, eu queria fazer aquilo ali, porque se eu fizer dar certo, e se ele aceitar o mandado dar certo, irmão, vamos ter calma, que nem eu tenho essa atitude, porque eu tenho medo. A igreja é uma assembleia que todos vão se ouvir e entrar em um denominador comum, e a escolha melhor a gente vai executar para o bem da igreja. Era uma igreja que o povo mandava e ela sofria com isso, ao ponto de Jesus detectar diversas enfermidades espirituais dentro dessa igreja. Então não devemos agir com presunção. Por quê? Porque quem age com presunção diz assim: eu não preciso aprender com o próximo. Eu não tenho necessidade de aprender com o Antônio Moraes. Eu não careço, não tenho necessidade. Eu não preciso de aprender nada com ninguém. Por quê? Porque a presunção faz o camarada, a mulher, seja lá quem for, se sentir o quê? O melhor, o exclusivo. A pessoa que sempre vai se sentir o melhor em cima de tudo e de todos. E está na Bíblia, viu? Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Por favor. Provérbios 12, versículo 15. Presbítero Antônio Moraes de Maria. Vamos lá, abra sua Bíblia em Provérbios 12, versículo 15. Provérbios 12, capítulo 15, versículo 15, né, pastor? Provérbios 12, 15 diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O caminho do tolo é o quê?
reto aos Reto seus aos próprios próprios olhos. O sentido do texto dá a ideia de que ele está afirmando: eu não preciso de ninguém, meu caminho já é reto. E quem está se comportando dessa forma? O presunto, que está afirmando que não tem necessidade de aprender nada, somente nada com ninguém. Irmãos, olha para cá. John Wesley chegou a dizer o seguinte: John Wesley aí, ó, filho da filha, ó, esposo da Lidiane. O John Wesley chegou a dizer o seguinte: não há religião solitária. Se eu sou budista, eu vou estar unido com quem é budista. Se eu sou o Islã, eu vou estar unido com quem é o Islã. Se eu sou um católico apostólico romano, eu vou estar com quem também faz parte da minha mesma religião. Não há religião solitária. As pessoas que estão agora batendo os pauzinhos, batendo o pé no chão, batendo os tamborinhos, os pandeiros, batendo macumba, tem lá 50, 30 pessoas, tudo unidas, irmão, trabalhando em prol do capeta e do diabo. Não há religião solitária, ele diz. Aí ele conclui dizendo assim, ó: não há religião solitária. Precisamos fazer companheiros. Fazer companheiros é admitir que precisamos sempre ouvir dos outros aquilo que carecemos ouvir. Amém, irmãos? Amém. Não tem esse negócio de você fazer o seu próprio mundo, entrar dentro dele e dizer: eu não preciso de ninguém. E o mais interessante é que quando você estiver naufragando, você vai gritar e não vai ter ninguém para lhe ajudar. Entenda que essa pessoa que Deus levantou, que está do seu lado, ela não é perfeita, mas ela tem capacidade de lhe ajudar sim. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa pessoa que está do seu lado aí, Deus levantou e ela pode lhe auxiliar em alguma coisa. Talvez não em tudo, mas em alguma coisa sim. Cuidado, louco, age com presunção. Acha que nunca terá necessidade de aprender nada com alguém. É legal que o texto ele diz assim, né? O texto, né? O louco diz: eu sou reto aos meus próprios olhos. Eu não preciso da sabedoria, do conselho, nem do discernimento dos homens. Eu já sei de tudo. O louco, segundo, estilo de vida de quem não está num relacionamento correto com Deus. Irmãos, o louco, em primeiro lugar, ele é presunçoso. Aos olhos dele, seu caminho é reto. Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito como? Vamos lá, quem sabe? Provérbios 14, versículo 12, por favor. Vamos abrir a Bíblia, irmão. Quem trouxe a Bíblia aí, ó? Vamos abrir, ó. Glória. A pessoa estava me perdendo lá, rapaz. Aí, ó. Provérbios 14, 12, vai lá. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pronto, esse é o caminho do louco, ou do tolo. Ele acabou de dizer o tolo em seu coração que os seus caminhos são retos aos seus próprios olhos. Mas não sabe ele que o final de tudo isso é o que, Carlos? A sua própria decadência, a sua própria morte. Aleluia. Aí ele vai entrar em um estilo de vida que não condiz, que não está de conformidade com os padrões de Deus. Ele entra na contramão de Deus. E tem mais. Ele ama espalhar quem ele é. É o trabalho de quem é presunçoso. É o trabalho do louco. Ele age conscientemente e tem o prazer de espalhar suas loucuras, suas decisões, suas paixões, seus conceitos. Ele ama redes sociais, ele ama status, ele ama o narcisismo, ele auto se adora, auto se elogia. Por quê? Porque ele anda na contramão de Deus, gente. Ei, irmão, andar na mão de Deus é aceitar ser humilhado pelo próprio Deus, gente. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer com quem age dessa forma, é humilhar. As pessoas pensam que não humilha, você está enganado. Deus, quando tira um tempo para humilhar quem é presunçoso, é Deus colocando o ser humano no lugar que ele deve estar. Olha aqui, vamos lá. Provérbios capítulo 13, verso 16. Vai lá, presbítero Douglas.
Provérbios capítulo 13, versículo 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. Ó, todo prudente age com Conhecimento. conhecimento. Aqui é distinguir, é discernir, é separar as coisas. Ele sabe separar o mal do bem e o bem do conhecimento nos dá essa capacidade. Aí aqui, escuta, igreja, só que os tolos aqui tem uma atividade com forma e característica dos mesmos de espalhar quem eles são. Irmãos, aqui para nós, os obreiros, para a igreja. Eu falo de mim, nunca até hoje tive necessidade de agir como louco desde de dizer quem eu sou, o que faço e o que eu represento. Eu não preciso. Esse rapaz aqui não precisa não. Já preguei em muitas igrejas grandes, que nem vocês sabem. Já aconteceu coisas sobrenaturais através do meu ministério pastoral e como pregador iniciante alguns anos atrás. Nada disso vocês sabem. Eu não tenho necessidade de propagar o que eu faço. O objetivo de quem é sábio, propaga aquilo que Deus faz. Quem Deus é, o que Ele representa para nós. Só o que tem é louco, agora, que age conscientemente, tentando se tornar um líder popular por aquilo que ele faz, por aquilo que ele representa. Infelizmente, alguns pastores não aceitam ser chamados nem sequer de irmão. O missionário Robson foi chamar um rapaz de presbítero. Foi missionário Robson? Não vou dizer o nome? Rapaz, você é o presbítero? Não, irmão, presbítero não. Pastor convencionado. Vou até beber. Presbítero não. Agora eu sou pastor e eu sou convencionado. No dia que eu me senti agravado quando alguém me chamar de irmão Henrique, rapaz, senhor irmão, esqueci de me chamar de pastor, irmão, pode ter certeza. Isto não tirará de mim a função que eu exerço. Você entender que a humildade trabalha dessa forma. Amém, irmãos? As pessoas perderam o consciência da humildade. Elas amam quem elas são, amam o título. Elas amam o cargo e não o encargo. Onde a excelência do melhor que deve ser apresentada é naquilo que fazemos e não naquilo que somos. Olha, irmão, olha para cá. Olha uma pessoa madura, o apóstolo Paulo. Se eu não me engano, é Romanos capítulo 1. Se eu não me engano, é Romanos capítulo 1. Ele abre a boca e diz assim: eu, servo de Deus. E tem mais. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Uma das maiores biografias a serem vendidas é a biografia do apóstolo Paulo. Hoje, homens cultuados e inteligentes criaram a teologia de Paulo, de tanta excelência que esse homem nos trouxe e de tantas verdades centrais que ele aplicou sobre a igreja. E eles, olha para cá, eu estou falando de Paulo, ele está dizendo assim, obreiro Carlos, ele está dizendo assim: eu, Paulo, servo de, se não me engano, Romanos capítulo 1, versículo 1. Aí ele vai dizer apóstolo de Cristo. Mas primeiro ele diz o que? Servo. Que no grego é doulos, que significa escravo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu, escravo de Deus. Ele não está dizendo eu, pastor, evangelista, missionário, homem das revelações, homem das profecias. Não, eu, doulos, servo, escravo. Eu sou escravo de Deus e com honra. O homem que não é presunçoso, ele age dessa forma. Ele nunca terá necessidade de apresentar quem ele é, até mesmo o que ele faz. Precisamos ter cuidado com isso, porque o nosso estilo de vida, às vezes, se não tivermos cuidado, vai entrar na contramão da verdade
verdade e da sabedoria divina. Porque o trabalho da pessoa presunçosa, dessas pessoas loucas que andam de forma incorreta, que não tem um relacionamento correto com Deus, é algo se promover e se apresentar. Longe de nós essas atitudes. Essa igreja que está crescendo e desenvolvendo é debaixo da verdade e da palavra de Deus. Amém? Terceiro, para a gente encerrar esse ponto. Terceiro, primeiro, presunção, estilo de vida incorreta. Terceiro, ação de alguém. Isso aqui é um louco. O louco age assim, ó. A ação de alguém que deliberadamente peca contra Deus. Eu estou falando aqui o que? Do louco. Ele é presunçoso, tem um estilo de vida na contramão de Deus e ele age deliberadamente e peca contra Deus de forma consciente, proposital. Ele tem a consciência do que está fazendo. É um louco. Ele não age conscientemente. Ele peca sabendo que está pecando, porque ele tem a certeza daquilo que pretende fazer. Ou seja, o que é que significa a palavra deliberadamente? Em que há intenção, de modo intencional, de maneira proposital, que tem certeza daquilo que pretende fazer. É um louco. O louco não vai agir aleatoriamente, não. Ele vai pecar de forma deliberada. Irmãos, e todo pecado que o louco comete conscientemente. Por exemplo, nenhum cristão aqui vai pecar sem saber o que está fazendo. Sim ou não? Pastor, é o seguinte, pastor, estava na beira da praia, né? Pastor, eu fui dar uma voltinha no shopping, eu fui ali, pastor. Aí do nada não. Você premeditou. E de forma deliberada, com intenção de pecar, moveu-se pela intenção. A intenção trabalhou dentro de você. Sua consciência foi atingida por algum tipo de ordem moral e comprometeu a sua mentalidade. E lá você executou o pecado. Então você, de forma deliberada, consciente, proposital, sabendo que iria pecar e as consequências que poderia trazer, você acabou cometendo o pecado porque cometeu conscientemente. E o louco age dessa forma. Pode ler. Vamos ler Jeremias 29, 23. Vamos lá, irmão? Abrir a Bíblia, Jeremias 29, 23. Por favor, presbítero Antônio Moraes. Jeremias 29 e 23, né, pastor? Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. E eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. Escute aqui, Esse texto aqui é um texto similar àquele texto que Jesus diz assim: muitos em meu nome naquele dia dirão: profetizei, orei, preguei, ensinei, doutrinei, fui o bambambam, a Coca-Cola no deserto, a cocadazinha e tal. Pronto, vamos lá. Tem uma semelhança. Por quê? Aqui, Deus está nos apresentando como alguém que usou o seu nome. Amém, jovens? Que usou o seu nome. Para quê? Para cometer loucuras. E loucuras conscientemente. E em nome de Deus profetizaram mentiras, enganos e cometeram absurdos de pecados de ordem moral. Então eles estão pecando conscientemente. Então todas as vezes que o cristão age com uma atitude louca, ele vai pecar sabendo o que faz. Diga para o Senhor: se tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, falar e executar, eu serei o pior dos pecadores.
Mas, irmão, a gente tem que perder a vontade de falar o que nós queremos. A gente tem que perder a vontade de fazer o que nós queremos. A gente tem que perder a vontade de ser o que nós queremos ser. Se eu vou falar que tudo que eu tenho vontade aqui, irmão, vai te matar vocês tudinho, não vou mentir. Vamos ser sinceros. Se eu fosse falar tudo que eu tenho vontade aqui, pode ter certeza, acho que só ficava eu com esse celular me filmando. Se tudo que você tem vontade de fazer, falar e ser, e assim agir e fazer, você não tem noção do prejuízo que você poderia trazer. Aleluia. Mas o louco não pensa nisso. O louco fala o que pensa, toma atitudes precipitadas, faz o que não deve, vai para onde não deve, age como um louco e de forma estúpida e insensata, prejudica tanto assim como aqueles que estão em sua frente. Ontem, um rapaz aqui, depois da oração, alguém foi lá na casa dele e ofereceu droga. Esse rapaz disse assim, ele contando para mim, para o obreiro Douglas: não quero, eu não quero isso mais para mim nem para o meu filho, eu quero que meu filho veja eu sendo esse pai. Ele está aqui no nosso meio, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele está agindo com discernimento, com sabedoria. E tem mais, meu irmão. O novo convertido aceita Jesus, começa a vir com a doutrina porque ele quer alguma coisa com Deus, viu? O camarada aceitou Jesus, nem tinha aceitado ainda, aceitou ontem na oração. Nem tinha aceitado, já estava vindo com a doutrina. Porque quer aprender, quer crescer. Ele não quer viver uma vida atrofiada, nem espiritualmente, moralmente, nem fisicamente. Ele quer o melhor para si. Se ele quer o melhor para si, ele vai querer o melhor para os filhos. Amém? Vamos aqui. Vou terminar bem ligeirinho. O sábio, bem ligeirinho, o sábio. O louco age com presunção. O estilo de vida dele é contrário ao estilo de vida que Deus tem para ele. Ele não anda de conformidade com as verdades de Deus. Ele peca propositalmente, de forma deliberada, consciente, sabe que está fazendo de errado. Mas o sábio, primeiro, o sábio, presbítero Tomás, em primeiro lugar, ele vai buscar, sempre vai buscar crescer e aprender mais. Eu tenho certeza que hoje, depois que eu anunciei essa doutrina sobre provérbios, muita gente mesmo cansada, hoje eu vou para a doutrina. Eu quero crescer, eu quero aprender. Eu quero me desprender dessa minha estupidez, dessa minha loucura, dessa minha petulância, dessa minha ignorância. Eu quero me tornar um crente não bom, mas um crente melhor. E mesmo cansado você veio, porque você sabe que chegando aqui você vai aprender e agregar conhecimento que vai te dar força para vencer o pecado, o diabo e o mundo. O sábio sempre vai buscar querer aprender mais. Leia Provérbios 9:9, presbítero Antônio Moraes, por favor. Provérbios 9:9, é? Isso. Aleluia, Deus. Provérbios 9:9, por favor. Provérbios 9:9 diz assim, irmão: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Escuta, irmão, escuta aqui, ó. Não não escuta. Olha aqui, ó. Nós estamos sendo convocados a instruir quem? Os sábios. Porque a ignorância do povo os impede de serem instruídos. Porque eles já disseram que o caminho deles, aos próprios olhos dele, é reto. Mas o sábio está dizendo: eu quero mais. Eu quero aprender mais, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Quem pode me ensinar? Se tem alguém que me ensine, por favor, chegue até a mim, que eu quero aprender, eu desejo, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Eu não quero recuar, não quero atrofiar, eu não quero fazer
fazer parte do território do comodismo. Eu não quero me tornar um cristão conformado com o bom. Eu quero aquilo que é melhor e que há de melhor para a minha vida, irmão. Quando você instrui o sábio se apega à sabedoria, a você, e os dois crescem juntos. Porque está escrito lá em Provérbios 13:20: andará quem sábio e será sábio. Por favor, ainda que seja aqui na igreja, você tem um trabalho muito árduo a fazer. Eliminar de sua própria congregação as maledicências, as más conversações que corrompem os bons costumes. Quais são os bons costumes que nós temos aqui? O bom costume da doutrina, da escola bíblica, o bom costume de aplicar à igreja a oração. Quando você se deparar com esses crentes que dizem assim: mulher, todo dia tem coisa na igreja, o pastor Henrique não pensa na gente não. É engraçado, quando tu era do mundo, do Egito, tu beijava a boca do Satanás, fumando maconha, bebendo, se prostituindo, dançava até com a bumbum lá embaixo, ficava escutando música do mundo, fazendo o que não deve. Aí dentro da igreja fica questionando as atividades que tem na igreja. Aí eu te pergunto: tu tem prazer por Deus? Tem prazer por Deus? O crente que tem prazer por Deus não reclama do que a sua igreja tem para realizar em função da vida espiritual dele mesmo. Está se cansando de Deus? Ei, você que está se cansando das atividades da igreja, você não tem obrigação nem de fazer parte dessa igreja. Mas uma coisa boa eu tenho para lhe dizer: existem pessoas que já chegou para mim e disse: sabe que pastor Henrique, eu fazia parte de uma igreja que só tinha 2 cultos na semana, e eu me desviava toda semana, mas depois que me convidaram para vir para cá, eu estou na oração, na doutrina, culto campal, escola bíblica, sexta e domingo, e pastores têm me ajudado tanto, porque quando eu penso em pecar, eu sei que tem culto, e a igreja está aberta para mim entrar e adorar a Deus. Aí para você que está cansado de Deus e das atividades, olha a resposta aí: das portas estarem abertas, está livrando pessoas, está guardando pessoas e prevenindo pessoas. Tem um livro, Cansado de Deus e Cansado da Igreja. Tem um livro, viu? Eu indico você que está cansado da igreja de Deus, quiser comprar, é baratinho. Aí quando você estudar, você vai ligar para mim e vai dizer: pastor Henrique, tem como abrir a igreja às 5 horas da manhã, porque eu estou correndo para lá. Por quê? Porque o sábio ama a sabedoria, ama ser ensinado, e ele clama por ela e deseja que os sábios se levantem. Para quê? Para ensinar. Ele ama ser instruído. Ele quer crescer, ele quer desenvolver. Ele não quer dar brechas para o diabo. Ele quer crescer, ele quer ser alguém pontual, alguém com pontualidade. Ele quer desenvolver, ele quer fazer parte do rebanho, ele quer contribuir para o crescimento da igreja. Sabe qual é o bem que a inteligência faz? As pessoas pensam que a inteligência ela apenas é entendida quando eu crio alguma coisa. Fiz essa harpa, que homem inteligente. Organizei a Bíblia, que homem inteligente. Quem fez o celular é inteligente. O que diga esse microfone que não tem fiação? Essa caixa que eles fizeram, esse monumento, luz, não, tal. Rapaz, o homem é inteligente. A gente restringe a inteligência só nessas áreas. Já prestou atenção? Mas a inteligência tem uma força maior do que essa. E eu vou mostrar na Bíblia que quem é inteligente não se apega ao mal, se desvia do mal. Abra sua Bíblia em Jó 28 e 28. A inteligência avisa-me do mal e eu não me apego ao mal. Eu me desfaço do mal. Não vou contribuir para com o mal. Eu vou me divorciar do mal. Apartar-se do mal é uma atitude de inteligência. Então, quem é inteligente? Quem tem inteligência se aparta do mal. Jó 28 e 28. Vamos lá. Jó 28 e 28, pastor, diz assim: mas disse ao homem:
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Pastor, eu sou inteligente. Eu sei somar 10 mais 10, que é 20. E o meu português é o melhor. Está se apartando do mal? Está se apartando do mal? Somar não quer dizer que você é inteligente o suficiente para ter força para se apartar do mal. Inteligência é se apartar do mal, irmão. Aparta-te do mal, faze o bem e segue em paz. Salmo 34:14. Olha aí, ó. Aparta-te do mal, faz o que é bom e segue em paz. Isso é ser inteligente, é ser sábio. Está ouvindo o quê? Você está ouvindo o quê? Eu já disse, irmão, sai de perto dessa irmã fofoqueira. Sai de perto desses jovens fofoqueiros e briguentos. Se tiver algum obreiro fofoqueiro briguento, a gente tem que sair de perto deles, então alguma coisa vai ter que acontecer, irmão. Igreja não pode viver esse estilo contrário às verdades de Deus. Vai de perto dessa desgraça aí, que só quer atrapalhar o rebanho. Sai de perto dessa maledicente. Sabe o que é uma pessoa maledicente? Que só vive falando mal da igreja e dos outros. Paulo chega a dizer: mulheres de Deus, não andem de casa em casa. Aí as mulheres que dizem de Deus andam de casa em casa, e esse negócio de andar em casa, acaba, meu irmão, entrando pelo caminho das trevas, da fofoca e da contenda, da maledicência. E Deus está pedindo para a gente cessar, se apartar do mal, pois a inteligência nos auxiliar a se apartar do mal. Sabedoria, irmão, é olhar para a vida com os olhos de Deus, é viver regido pelo ensino da palavra de Deus. O temor de Deus é o maior freio moral na vida de um cristão sábio. Se você teme a Deus como o outro não teme, temer a Deus é respeitá-lo, reverenciá-lo. Aonde? Como? Aonde você for. E como deve ser? Da forma que Deus quer que seja. Eu fico preocupado com esses cristãos, o evangelista Valdemir. Eu fico preocupado, irmão. Eu sou pastor, eu tenho direito de falar, eu vou falar aqui e gostar, que se vive com Deus. Eu não quero crente aqui dentro da igreja marchando e dentro de casa sendo um mau exemplo. Eu não quero ninguém aqui pregando no altar e dentro de casa no trabalho ser contador de piadas. Eu não quero ninguém aqui levantando a mão, remove a minha pedra, restaura os meus sonhos, e dentro de casa, na sociedade, no trabalho, não respeita filho, não respeita mulher, não respeita esposo, vive em um pau de pé que briga. A pior coisa que tem na vida de um homem é ele se tornar mexeriqueiro. Se isso é muito feio e ridículo na vida de um homem, imagina na vida de um homem. Está nos faltando é caráter. E caráter não se vende, se forma, se conquista, se constrói. E o maior problema que nós estamos enfrentando não é a política, irmão, como muitos crentes estão aí lutando demais. O maior problema que a igreja está enfrentando não é nem a política, porque a política desde o início já existe. A política uma hora vai se comprometer com a igreja, outra hora não vai se comprometer. E o nosso objetivo qual é? Olhar para Cristo, olhar para a palavra, para a doutrina e para a verdade. O problema da igreja, a decadência da igreja, sabe qual é? É moral, é de ordem, de caráter. Porque o mundo pode desabar, mas se eu quiser permanecer firme, eu fico e glorifico a Deus, o nome de Deus é glorificado. E se nós desejarmos um avivamento, como muitos estão pregando, que vai vir um avivamento, que esse avivamento desça e mude o nosso caráter, porque se não for para mudar o caráter, pode ficar com esse avivamento aí em cima, Jesus. Se esse avivamento não descer, se esse avivamento descer na igreja e não mudar o caráter, o nosso caráter, não serve de nada. Esse avivamento tem que descer e queimar a nossa língua para a gente falar só de Cristo, queimar os nossos olhos para a gente enxergar a glória de Deus, queimar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, queimar a nossa visão para enxergar a voz de Deus. Esse avivamento vai ter que descer aqui no Brasil para mudar o nosso rumo, nós
temor de Deus é o maior freio moral na vida espiritual de um crente sábio. Eu não peco, não é porque eu não queira pecar. Eu não peco é porque o temor de Deus em mim prevalece. Porque pecar, você tem vontade de pecar daqui a pouco, depois do culto. Qualquer um aqui tem vontade de pecar daqui a pouco. Só que nos freia e que não vai permitir nós cometermos esse pecado é quando a gente sair daqui e pensar em pecar. O temor de Deus tem uma voz e diz assim: não faça tal coisa, agrade a mim, não a você. Faz o que eu quero e não faça o que você quer. Oh glória, oh glória a Deus. A excelência da sabedoria, do conhecimento e da inteligência está no temor. Reverenciar a Deus em qualquer lugar. É no TikTok, é nos status. Pastor, temer a Deus é apenas um ato de comportamento? Sim. Mas também quando você teme a Deus, até saber se vestir, você sabe. Porque uma mulher, um homem que sabe temer a Deus, não será sensual. Ou ele ou ela vai andar em qualquer lugar e as pessoas olharão para ele e para ela e o respeitarão, porque há uma mulher bem vestida e um homem bem vestido. Cansei de entrar em carro sem Bíblia, o cara olha para mim, tu é crente? Acertou. Sem Bíblia, sem falar nada, sem Ubers da vida. Você é crente, senhor? Só pelo fato de saber sentar, silenciar e ficar olhando para frente. Enquanto tem três quando entra nos grupos, os caras chocarrisco no metro. Aí o cara. Aí do nada começa a cantar um loló. Aí do nada, glória a Deus, era crente. Chocarrisco, gargalhada. Brincadeiras fora do padrão, fora do comum para quem é um cristão. Eu irmão, temer a Deus, como é que é? Temer a Deus é chegar no shopping daquele ali, andar como um cristão. Sem chocarrisco, sem brincadeira, sem piadas. E para qualquer outro lugar, né, irmão? O problema é que dentro da igreja há muitos crentes camaleão, dependendo do lugar onde ele compra. Aqui na igreja é bem verdinho, mas mudou de lugar. Eu já disse aqui que tem crentes, irmão, que tem 3 guarda-roupa. Um para a igreja, vem com o manto sagrado. Um puxar de fralda, já tem um. Que pode estar cozinhando bem mais, né? Vai. Casamento, aparece até a revelação do Apocalipse. Aí eu pergunto, está temendo a Deus? Se teme, vai reverenciar. Se teme, vai respeitar. Se teme, vai honrar a verdade dele. Se teme, vai respeitar a presença dele. Se teme, vai andar como ele quer que você ande. Amém, irmãos? Quer ter uma vida vitoriosa? Quero terminar aqui, para encerrar. Quinto ponto: filhos, escutem seus pais. Vou terminar aqui. Anote: a obediência aos pais é uma receita segura para a bem-aventurança. Quer ser feliz, Mateus? Quer ser feliz? Quer ser feliz, Sabrina? Quer ser feliz, Júlia? Quer ser feliz, Bruno? Eli, vocês querem ser felizes, jovens? Jovens? Querem ser felizes? Não obedeçam somente a Deus. Obedeça também seus pais. Algumas regras de felicidade e de alegria estão restritas à obediência aos pais, viu? Não vem com essa não. Eu sou de Deus, eu sou fogo, e dentro de casa a mãe fala para o bem, a menina e o rapaz ficam igual o sininho lá lata. Muitas bênçãos estão ligadas à obediência dos filhos aos. Segundo, os filhos que honram e obedecem aos pais têm a promessa de uma vida longa e bem-sucedida. E tem mais. Essa vida longa aqui não se trata apenas de longevidade, não. Ou seja, eu vou obedecer meu pai porque eu quero viver até 80 anos. Mas a questão não é viver até 80 anos. A questão é viver até 80 anos e nunca realizar nenhum tipo de sucesso na vida. Não vou obedecer meu pai porque eu quero viver bem. Né? O sucesso aqui não é apenas ligado a uma longevidade de dias longos. Olha para cá, por favor, olha para cá.
Entenda uma coisa, Bruna, Ellen, Sabrina, jovens, vida bem sucedida aqui está ligadíssima àquilo que você deve ouvir dos seus pais. E sabe qual é uma das maiores frustrações que um filho pode dar? É quando ele cai no mundo dos vícios e das drogas. Os pais não têm paz quando sabem que os seus filhos estão no mundo do alcoolismo e no mundo das drogas. Por quê? Porque não houve verdades que o pai está dizendo dentro de casa para o bem da vida de seus filhos. E eu vou dizer uma coisa que tem gente aqui que está me ouvindo agora, se não tivesse ouvido ao menos a voz de Deus, talvez já não estaria mais aqui entre nós. Olha os estragos que os conselhos dos ímpios faz. Olha os estragos que o mundo está fazendo com a nossa juventude. E outra coisa, os nossos jovens do mundo e alguns jovens da igreja estão se degradando, se perdendo, porque desobedecem os pais. Você sabe muito bem dos relatos de violências que acontecem no nosso estado. Calcaia é a cidade do Brasil mais violenta que existe. Calcaia, que tem 360 mil habitantes. 360 mil habitantes Calcaia tem. É o lugar que tem mais violência. Os relatos de jovens da idade aí da Laís, da idade da Yara, da idade da Bruna, jovens da idade de vocês, sendo executados simplesmente pelo fato de pertencer a um outro lado. Mas os pais já falaram: não vá, esse não é o caminho, não faça isso, obedeça a voz da paternidade, a voz de seus pais. Está escrito: quem obedece pai e mãe tem dias prolongados e terão sucesso. Não escuta, morre, perde a salvação e de forma trágica e precoce frustra o seu próprio futuro. Provérbios 1:8, por favor, bem ligeirinho, presbítero Moraes. Vida bem sucedida no colégio vai ter se obedecer os pais. Vida bem sucedida no mundo secular, no trabalho, no emprego, dentro de casa com os pais. O bem-estar será revelado, o grande estará e vai estar lá, ali. O bem-estar revelado através da obediência de um filho e de uma filha em relação aos seus pais. Outra coisa, eu acredito que nenhuma dessas jovens, eu não acredito, dificilmente uma jovem cristã, ao aceitar Jesus, não tem desejo de ter uma família. Você não é louco? Você está aqui porque tem um desejo de ter uma vida bem sucedida, até na área matrimonial, ter uma família, ter filhos futuramente. Os jovens aqui nem se falam, se puder já tinha casado, né? Né? Os jovens aqui nem se falam, se tivesse dinheiro agora, condições, fazer dava um toque de elegância, um toque de mágica, aparecia ali a Shakira de Jesus, né? Achando a história. Aí casava, se aliançava e entrava dentro de casa porque tinha dinheiro para comprar uma casa e etc. e fazer tudo que eles queriam. Isso é a pressa da vida, viu? Então, se vocês querem ter uma vida bem sucedida na área do colégio, na área da educação, na área da igreja, na área espiritual, moral, física, é obedecer os pais. Olha, irmão, existe bênção de Deus para você ligada à obediência de vocês aos pais. Se o pai e a mãe falar assim, não, amém, é Deus falando comigo. Leia aí, ó, Provérbios 1:8. Filho meu, filho meu, eu vou no qual dele. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe da doutrina de tua mãe. A desobediência aos pais é um sinal evidente da decadência da nossa geração. Termino aqui. Para onde está indo nossos jovens? Eu me lembrei agora de uma frase do Diácono Douglas: os jovens da atualidade não pensam com a cabeça, e sim com os pés. Aí eu perguntei, por quê? Porque eles pegam o seu cérebro, colocam debaixo dos pés, pisam em cima, e precocemente eles vão caminhando pelo seu próprio trajeto e se frustrando. Obedeça os pais. O livro da sabedoria nos ensina isso. Eu mapa aquele nascer em Calcaia e Calcaia sem Fortaleza, né? Que ela cresceu a cidade.
Quando o cientista fez a luz da água, ele passou 2 dias acendendo e apagando, como é que ele tinha feito, né? Mas deixou o peixe fazer o que roubou para acender e apagar. Para você ver que da igreja você é importante da casa de Deus, viu, irmão? Aqui não tem ninguém se